meninas, bem-vindas a mais um TPM Online. O tema hoje vai ser crítica. E quem vai mediar essa sessão é a nossa coach, Adriana Robles. Oi meninas! Bom, hoje o nosso tema vai ser sobre a crítica. Que é uma coisa muito, que acontece muito na nossa vida, assim, a gente tem essa prática. Eu vou começar falando de uma frase do Dale Carnegie, que é a respeito de crítica. Ele diz: a crítica pode ser muito fútil, porque coloca a pessoa na defensiva e faz com que ela se esforce para se justificar. O que vocês acham dessa frase? Eu concordo. Também. Porque automaticamente, assim, a gente tende, assim, por mais que falem em críticas construtivas, tal, ela não deixa de ser uma agressão. Então, apontando algum defeito em você, alguma conduta que a pessoa não julgou adequada. Então, automaticamente, assim, acho que o normal da pessoa é assim que ela recebe uma crítica, ela se arma. E aí ela procura justificar a ação dela. Quem nunca recebeu uma crítica e fala: ah, mas eu fiz isso porque não sei o quê. Eu acho que no primeiro momento 100% das pessoas fazem isso. Elas se justificam, não, calma, eu não posso levar isso agora, eu tenho que me justificar, foi isso que aconteceu. E o que eu penso a respeito da crítica é que quem é a outra pessoa para criticar? Que eu acredito que é aquela questão do julgamento. A pessoa, ela fala: você fez isso, você não sabe por que eu fiz. E se eu fiz, talvez eu tive meu motivo para fazer. É a verdade que a pessoa acha que tem e te critica, que é o julgamento, que é aquela coisa mas pode ser uma verdade que está atrapalhando aquela pessoa e ela não está percebendo, e depois ela vai responder na hora, realmente vai ficar meio na defensiva, mas ela vai lembrar e falar assim: poxa, realmente ela não falou da maneira adequada, ela poderia ter sido mais bacana, não foi legal, mas ela pensou a verdade. Mas Camila, e eu poderia mudar isso. Mas a Camila tá pelo falando... dor ou pelo amor. Mas você tá falando que a pessoa achou que ela tava atrapalhando a vida dela. Mas eu acho que a Camila fala da questão da abordagem. Abordagem. É a abordagem que dá o tom. É a abordagem. Mas aí é crítica, continua sendo crítica, se você fala de uma maneira boazinha, simpática. É conselho ou é crítica? Vejo como conselho. Eu acho que Com conselho amor, é sabe? quando Eu a acho que o pessoa... amor faz muita diferença na hora da gente conversar com alguém. Quando é um conselho, a gente fala com amor. Quando é crítica, a gente fala com julgamento. Essa é a diferença que eu vejo. A crítica sempre vem como: você fez errado. Mas na verdade não deixa de ser um jeito errado de abordar a questão. Porque eu acabei de lembrar de uma pessoa que eu tenho e que essa pessoa sempre, em vez de fazer crítica, me dá conselho, mas não deixa de ser maldoso. É um conselho bom. É um conselho. Agora, mansa, né? Você fica acabada, destruída e você fala: não, mas é só conselho, porque eu sou muito Mas legal fica com você. passando Por só conselho. Mas é o amor que faz diferença, então? Então, O de novo, sentimento na hora que você vai falar, não a forma que você vai falar, mas o sentimento. Então não é ruim fazer uma crítica. Eu também acho que deve o é o jeito da pessoa. Tá muito Uma crítica bacana. tá ligado. Vocês estão relacionando a crítica a um sentimento e uma atitude muito negativa. Tem um lado positivo. A crítica eu acho que é negativa. O conselho, um feedback. O problema, eu volto ao assunto, eu não tô querendo dizer que a pessoa teve uma posição maldosa. O que eu tô querendo dizer é que de repente essa pessoa tem inteligência emocional mais apurada para conseguir falar de uma maneira mais agradável do que tem outras pessoas que não sabem falar desta maneira. Fala, talvez por bem, talvez para ajudar, mas de forma Não ríspida, sabe colocar. não sabe colocar, não sabe ir por esse caminho. Pouco Tá- assertivo. Pouco Eu acho que assertivo, vocês falaram tá? vários Já fatores isso. aqui. Tá muito Vocês falaram a relacionado forma, com assertividade. vocês falaram o sentimento, forma de falar, o sentimento de falar e a pessoa que está falando. Mas eu pergunto, então sempre que for uma pessoa que vem com amor, uma pessoa que já faz parte da sua vida, que você confia, que você admira, nunca vai ser uma crítica. Nunca vai ser entendido como crítica. Eu discordo. Essa é a pergunta. Quem nunca Porque levou? Senão não é crítica. Gente, quantas vezes vocês já não foram criticadas pelas mães, É pelos verdade, maridos, pelos pais, pelos irmãos da vida e inteira. ficaram paus da vida? O trabalho. Vocês Ainda sabem assim, que teve uma crítica. vez, não, partindo do princípio que sejam as críticas feitas com amor. Essas pessoas todas amam a gente. verdade. Mas quem nunca ficou brava
Eu já fiquei. Enquanto não mudou, Na a gente defensiva. evoluiu como mãe, vem criticando a gente desde pequena, a gente vem evoluindo. Mas então, você daria outro nome, por exemplo, isso que a gente está chamando de crítica construtiva, você É daria conselho. outro nome. A crítica, pra mim não existe crítica construtiva, isso é um conselho. E também não focar, eu acho que nesse rótulo de crítica ou conselho, porque às vezes as coisas se mesclam ali. Isso. É. Uma zona cinzenta, É uma né? zona cinzenta. Então, sem rótulo, é o jeito que você lida com a situação, o jeito que você dá aquele approach na pessoa. Ô Cami, eu também acho, desculpa, Ruth, eu também acho que tem uma outra variável aí, que é o jeito que a gente entende. Então, por exemplo, tem muitas situações em que eu peço a opinião da pessoa e eu já conto que pode vir com a crítica, uma coisa mais pesada, mas eu pedi. E nesse momento, a partir do princípio que eu pedi, né, a opinião, que pode vir com crítica ou não, mesmo que seja da forma agressiva, sem amor, eu entendo, e já aconteceu comigo, de melhorar e crescer com essa opinião, com essa crítica, porque eu estava pedindo, eu estava aberta para isso. Então, eu acho que é uma quarta variável. O jeito que você é bem diferente. Se eu não pedir nada, vem alguém falar, o seu cabelo tá feio. Eu perguntei, entendeu? Você já diferente. mudou por alguma crítica que você recebeu? Quando Porque ela eu pediu. perguntei, quando eu pedi ela já, e foi com você, inclusive. Já mudei, mas assim, é diferente. Se tivesse partido de você, eu acho que você tem toda a razão. Então, eu acho que tem muita predisposição de escutar. Então, seria a quarta variável, sentimento, o modo, a agressão ou não. Eu acho que o quarto é como você vai receber aquilo. Porque Se você pede, Eu vou falar uma coisa que eu passei e que a crítica foi essencial. Eu não quero contar exatamente, mas assim, minha mãe uma vez chegou, foi lá, falou e mudou minha vida. Então, às vezes, você está pedindo a crítica. Você já sabe, é o que a Ana Rita falou. Mas você já sabe, não mudaria talvez se ela falasse. Ou mudou. Mudou. Mas se Às você vezes já você não precisa de tivesse alguém um que precisa de nível... tapa na cara. A crítica é tapa na cara. Às vezes você precisa de um tapa na cara que acorda. E a crítica vai ter que bater na bunda. funciona como um tapa na Te cara. acordar. O gatilho. O gatilho. É o gatilho pra você mudar. Pra você né? mudar, Agora, você tá ali, fez sentido na pra zona você. de conforto. Fez sentido pra você. Pra mim, naquele momento, foi uma crítica que fez um total sentido. Porque eu tava indo no rumo, mudei completamente. Ou seja, peraí, então, vamos lá, porque a gente tá falando aqui de várias formas de como colocar uma crítica, mas ela acabou de dar um exemplo numa crítica que foi Tapa na cara. tapa na cara, Foi mas que pontual. serviu e que fez ela acordar. Ou seja, acho que estamos no O impasse. que a gente pode, né? O que a gente pode dizer para quem está nos assistindo é uma abordagem melhor, assim. A crítica ela não tem que ser tirada, porque ela faz parte até de você contribuir para a melhora do outro. Mas talvez a gente possa dar uma dica de como Eu acho- transformar essa crítica em algo que realmente faça a diferença para a Eu pessoa acho que que o vai receber. essencial é o amor. Eu acho assim, se você realmente está fazendo uma crítica com amor, por mais que seja dura, tapa na cara, de uma maneira que talvez a pessoa ali não, se fosse suave, não entenderia. Se for com amor, ela vem com outra carga, com outra situação que te faz pensar. Agora, se é uma crítica por crítica, porque eu acho que é isso, Só porque pra mim a pra minha impor a sua verdade é verdade. essa, pra impor a sua verdade, ela não atinge o objetivo, além de ela fazer um mal pra outra pessoa e pra você mesma. Vocês vão rir do que eu vou falar aqui. Vocês três, principalmente. Mas a dica que eu deixaria é o seguinte. Se você tiver que fazer uma crítica pra alguém, perguntar depois da crítica. Faz sentido pra você? É maravilhoso Porque isso. maravilhoso. ela tem a liberdade de falar não concordo, ou concordo, ou vou pensar. Faz ou não faz sentido pra você? É maravilhoso. maravilhoso. também também o lado negativo da crítica. Exatamente, Você humaniza. pode falar o que Minimiza for. Faz sentido. a opinião do outro em relação ao que você tá falando. Adorei Ele fala, Você essa coloca toda a dica, sua amei. verdade, você acha que aquela pessoa precisa ouvir isso, e pra não ser tão agressivo, você... Ou seja, faça um pouco de coaching quando você fizer uma crítica. Exatamente. Eu falei que elas iam rir porque eu trabalho na formação, nos TPMs, no coaching, sempre faz sentido pra você. Você traz o outro pra... Você vai pegar isso pra você? Exatamente. Pega pra Ok, você. gente, muito bom. Esperamos que tenhamos contribuído com vocês de alguma forma, tá bom? Obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube Programa TPM Online.
Se quiserem receber essa sessão, o texto dessa sessão por inteiro, entre no nosso site, motivi.com.br. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima sessão. Beijinho!